Beleza? Estamos aí mais um dia gravando mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo um pouco diferente dos que a gente costuma estar fazendo. O canal é um bate-papo sobre carros. A estrela do nosso canal a gente sabe que é o Passat, né? E já faz um tempo que eu estava querendo falar sobre algumas ideias, né? Eu fiz uma lista de 10 carros que eu acho legal para estar iniciando um projeto de recuperação, né? Que tem eu conversando com um mestre funileiro aí que vai estar fazendo, que eu pretendo que faça o serviço no meu carro, seu Nenê, funileiro aí. Existe o processo de recuperação, o processo de restauração e o processo da reforma, né? E cada caso aí é uma situação, né? No meu caso, dentro das minhas condições, a gente está fazendo o processo de recuperação. Dentro das possibilidades aí, vou tentar trazer ele para a vida novamente da melhor forma dentro da condição que a gente tem, né? Mas beleza, hoje o vídeo aqui é uma descontração, um bate-papo, e eu gostaria de estar também falando aqui sobre esses carros, né? Que eu tenho apreço. Na verdade, essa lista foi feita dentro do meu gosto pessoal. 10 carros aí que eu acho que dá para iniciar um projeto dentro do mundo dos antigos, né? Fiz uma listinha, começando do 10º, e a gente vai descendo e eu vou explicando um pouco sobre cada carro aí que eu for citando, né? Em 10º lugar, que eu acho legal para estar montando um projeto de recuperação, trazer o carro de volta à vida, um carro que eu tenho um apreço também, que eu gosto, é o Fiat Uno, das primeiras gerações, né? Os dos primeiros que chegaram aqui no Brasil. Ele tem a grade ali da dianteira, onde tem aquele símbolo da Fiat. A grade ela é um pouco mais alta, né? Porque depois, conforme o tempo foi passando, o carro foi ficando mais moderno, a frente foi diminuindo, o símbolo da Fiat foi diminuindo, né? A grade foi ficando mais fininha, eu acho que é assim, e o símbolo menorzinho. Então, eu acho legal para iniciar um projetinho aí com aqueles mais antigos. Sempre vou pelo lado dos mais raros, sabe? Aonde é mais difícil, assim, o carro mais difícil de você ver nas ruas. E quando vê, às vezes vê meio já surradinho. É legal quando a gente vê um legal, vê um em boas condições. Então, o Uno, dos primeiros que chegaram no Brasil aqui, eu acho legal para estar iniciando um projeto. É um carro que não é... Tem que garimpar, né? É um carro que não é muito caro. Eu vi na Web Motors, dei uma pesquisada mais ou menos, é um carro que gira em torno de R$ 2.500, 2.534 para ser mais exato. Só que assim, tem que garimpar para poder pegar numa estrutura, digamos que boa, né? De razoável para bom. Porque não adianta também estar muito detonado, porque aí vai ser um pouco mais difícil, desde que tenha, né, condição de poder levantar o carro do zero mesmo. Aí a gente já parte para um processo ali de restauração, né? Depende um pouco, porque algumas partes do meu carro, por exemplo, ele tem umas partes pose lá que vão precisar ser substituídas. Mas aqui a gente vai ver no que mais a gente consegue fazer para acertar, né? Então, para poder pegar um carrinho nessa condição aí, tem que dar uma garimpada, ver se tá com uma estrutura legal para poder fazer o projeto em cima dele. Então, em 10º lugar eu deixei o Fiat Uno das primeiras gerações aí, né? Em 9º lugar, o Voyage LS, motor MD,
que tem a mesma configuração de alguns Passats também, né? O Voyage dessa turminha aí, para ser mais exato, eu foquei em um aqui no ano de 1983, mas dá para ser um pouco antes também, bem dos primeirinhos mesmo, que tem aquela frentezinha que tem o farol e tem a lanterninha de seta desvinculada do farol, para-choquinho de ferro com as polainas e tal. Esse é um carrinho legal também para estar iniciando um projeto, né? Na minha opinião. Lembrando que essa lista eu fiz de acordo com o meu gosto pessoal, né? E para quem quer entrar no mundo dos antigos, eu também procurei carros que ainda não tá bem naquele radar da turma de supervalorização. Na verdade, assim, esse Voyage, você vai achar que vai precisar de um carinho aí, né? Que vai precisar ter algumas coisas para fazer. Inclusive, toda vez que eu passo para ir trabalhar, o caminho que eu faço ali, tem uma venda ali, tá dizendo documentação ok e tal, tá precisando de um reparo, um grande reparo na funilaria, ele tá detonadinho, né? Mas cabe um projeto, é um carro que tem disposição, eu gosto também, um tempo investido, vontade de fazer ali, disposição, dá para trazer ele para a vida e fica bem legal. Eu lembro de quando eu era criança, uma das minhas tias aí, quando a gente ia fazer alguma visita na casa dela, ela morava numa casa onde o proprietário, né, tinha uma garagem lá, tinha dois carros, um que eu me lembro bem, que me chama atenção, era o Voyage, outro eu não me recordo bem, eu acho que era um 147, inclusive não está aqui na lista, mas é um carrinho também que cabe um projetinho, é raro de ver. Então esse Voyage me chama muita atenção, né? É um carro bacana nessa configuração. Aqueles que foram ficando com a frente chinesinho e tal, aí já começou já dar uma subida de preço, mas acha também. Eu vi um que estava na frente da casa dos meus pais há alguns meses atrás aí, que o cara tinha deixado lá guardado em cima da calçada lá. Eu meio que sondando assim, perguntando pro meu pai que tá ali sempre, todo dia, tá fazendo o serviço dele lá, parece que o cara queria 4,5 naquele carro, ele tava com os bancos recaro, tal, aparentemente assim, estruturalmente alinhado, alguns podres, tal, funilaria para fazer, tal, mas caberia um projeto. Mas da nossa lista aqui eu frisei aquele dos primeiros, né? Que tem a frente diferenciada, farol, com aquela lanterninha de seta fininha, acho que é cor de abóbora, aquela lá, mas no meu caso eu substituiria por uma branca, né? É legal, um carrinho legal, eu gosto. Ele gira na Web Motors, né? Pra você ver já, você pegando uma configuração já tipo arrumadinha, tudo direitinho, já levantado já, 15 mil reais, né? Daí pra frente aí, o negócio já começa a dar uma salgada aí, né? Mas é um carrinho legal. Em oitavo lugar, o Chevette. O Chevette é um carro que me chama bastante atenção. Tem o Tubarão, tem aquele que veio, acho que depois do Tubarão, eu foquei no Chevette dos anos 80 ali, aquele que é parecido com o Monza, sabe? Eu peguei uma configuração aqui, SL 1985. O Chevette me chama atenção também pelo fato dele ter tração traseira. Eu ainda não tive a oportunidade tive. Há muito tempo atrás eu cheguei a andar no Fusca, né? Embora eu seja dessa geração, eu não cresci, eu era criança tal, na época desses carros assim, então eu tive poucas oportunidades de pegar em carros dessa época. Acho que é por isso que eu gosto bastante dessa linha desses carros assim. Então o Chevette é um carro também que eu acho legal para estar iniciando um projeto desse que é mais parecidinho com o Monza, que tem aquele Chevette Júnior que é bem criticado aí. Andei pesquisando aí,
buscando opinião de algumas pessoas aí, o pessoal fala um pouco mal daquele Chevetinho lá, o Júnior, sabe? Mas não é o Júnior específico, eu marquei aqui tipo 1.6 e tal. Mas eu não tenho problema nenhum, não sou um cara que gosta de carro potente, forte, eu gosto de carro para poder obedecer a proposta que ele traz ali. Ida e vinda do trânsito, sou um cara totalmente de direção defensiva, né? Performance já é uma outra pegada, uma outra coisa, a correria já não faz bem meu tipo, né? E o Chevette é um carro que me chama atenção, acho legal de estar iniciando um projetinho nele. Também aquele negócio de garimpar, procurar um carrinho de estrutura legal, é um carro que está ali também, tá no radar da turma aí dos anticomobilistas aí. Então ele tá meio que, o valorzinho dele já tá querendo meio que subir, né? Mas se dá uma pesquisadinha a fundo aí, acha num valor legal, em torno de uns R$ 3.740, foi mais ou menos a base que eu tirei aqui. É um carro legal também para começar um projetinho, tá meio esquecido, tá querendo entrar naquele lance do radar da turma para ficar super valorizado, então dependendo da época que a pessoa for começar, de repente se eu fosse começar, esse era o momento de começar com esse carro, né, que eu já comecei o projeto com outro, mas se fosse começar com um Chevetinho, essa era a hora de tentar fazer as pesquisas e buscar alguns carros aí, né. Em sétimo lugar, na verdade, assim, eu marquei duas situações, uma observação. A Chevy 500, ainda pegando um gancho do Chevette. A Chevy é um carro super legal, eu acho bem legal, só que é um carro muito caro, dificilmente você acha alguma coisa assim para poder iniciar um projeto. Geralmente esses carros já estão mais arrumados, pelo que eu percebi, já há um tempo que eu pesquiso sobre a Chevy, mais por questões assim como eu vou dizer, de curiosidade, né? Porque é um carro bacana, meu pai sempre falou, eu lembro quando eu era adolescente ainda, a gente falava sobre a aquisição do meu primeiro carro, tal, meu pai falava bastante coisa na época ali, e aí ele falava bastante sobre a Chevy, não, a Chevy é um carro legal, tal, então foi criando uma curiosidade em cima desse modelo aí. Aí eu dei uma pesquisada, fui pesquisando durante um tempo já, e a Chevy que aparece, Chevy 500 e a Chevy que aparece, elas já estão bem arrumadinhas, já está bem incrementado, bem inteirinho, está uma faixa de valor que eu considero alta dentro da minha realidade, já seria meio que inviável, ou muito detonado, já ruim, com muito podre, totalmente comprometido, e aí fica difícil. Não que eu não gostaria, é que se eu tivesse condição, é esses assim que dá mais prazer de você pegar e trazer para a vida, aqueles já que a galera já condena, já que vai deixar de existir, vai virar parafuso, já não vai para o desmanche total. Esses assim, se você tem uma condição financeiramente falando assim, de poder trazer para a vida, é esses que dão uma satisfação grande. Chevy é um carro caro, difícil. Dentro do que eu pesquisei assim, acho difícil. Mas se encontrar um ali que dê para iniciar um projeto, para ter uma ideia, em mais ou menos assim, as condições meio lá, meio cá, pelo que eu pesquisei, está girando em torno de 7, 8 mil reais. Né? Aí já fica meio salgadinho. Ainda na sétima posição, aí eu peguei um outro caminho aqui de um carro que eu acho legal, concorrente na época direto do Passat, né, que era onde estava iniciando aquele negócio lá dos carros refrigerados a água, o Dodge Polara. O Dodge Polara é um carro legal. Eu via cara, quando eu passava com o meu pai, num caminho que a gente fazia, quando meu pai ia fazer alguma peça do serviço dele num torneiro mecânico aqui perto,
vi por meses, anos, abandonado assim na rua lá. Aí meu pai contou uma história tal, de quando ele estava começando a dirigir, no começo de que ele tinha habilitação, que ele pegava parece que tinha na empresa que ele trabalhava para dar umas voltas. E aí nisso, é bem raridade você ver um Dodge Polar aí. E quando vê, também está super valorizado, tal, muito, muito caro. Mas se de repente acha um carro na condição, acha um carro na condição desse que eu falei que estaria meio abandonado ali, e de repente uma conversa com o dono ali, consegue negociar, ver um preço ali, pesquisar e montar um projeto. De repente, né? Tem que garimpar, como eu disse nos outros carros aqui que eu mencionei. Em sexto lugar, também uma curiosidade, na verdade, eu coloquei dois carros aqui. A Kombi. A Kombi que eu gosto, que tem uma história comigo assim, é a Kombi, a jarrinha, corujinha lá que o pessoal fala. Meu pai teve duas, uma azul e uma branca. A azul, meu pai teve em meados lá do ano de 1987, 88, era azul, e ele deixou ela muito legal, cara. Tinha umas rodinhas esportivas, ela tinha tava bem customizada, assim, com características da época, farol de milha, tinha aquele negócio de colocar as cortinas lá na parte traseira, que alguns chamam de salão, na parte de trás da Kombi lá, né? Na janelinha ficava com aquelas cortininhas, era bacana, tinha uma antena grande lá. Eu tinha até uma Kombi de brinquedo na época, inclusive tem uma da miniatura aqui, ó, seria nesse modelo do meu pai. Ela era azul, né? Toda azul. E tinha uma antena aqui, tinha as cortininhas aqui. Bem legal. Eu tinha uma Kombi de brinquedo na época, mas não era desse modelo. Era do modelo Clipper lá, standard, né? E aí eu tinha colocado até um canudo lá para fazer a antena, né? E a Kombi eu acho um carro legal. Uma Kombi corujinha. Acho bem legal. Só que super valorizado o negócio tá, cara. Eu acho que valores, né? Às vezes eu acho que a galera dá meio que uma viajada na questão dos preços. Dando uma olhada aí, eu vi Kombi de 130, 140 mil reais, né? Aí não estou dizendo que não vale, só é uma realidade fora da minha. E ou é assim, ou é muito detonada, quase na questão da Chevy, que eu mencionei aqui. Então, para poder iniciar um projetinho com uma Kombi, eu acharia mais viável com uma no modelo Clipper, modelo Standard, né? Que é daquele outro modelo mais moderno, sem ser da porta de correr, da porta que abre ainda, que tem a frente diferenciada. É legal, vai achar numa condição estrutural melhor, se garimpar, acha num valor mais acessível, né? Tem a partir de 6, 7 mil reais aí, dá para pesquisar, dá para garimpar. Ainda na sexta posição, eu quis incluir, assim, no caso, se ficasse muito difícil com a Kombi, o Gol quadrado do farolzinho quadrado, sem ser o chinesinho igual o que eu tive lá, da frente mais moderna. Aquele quando deixou de ser boxer, e se bem que tem daquele modelo que era o boxer, se não estou enganado, ano 85, ele é com aquele modelo boxer, né, com aquela frentinha, igual que eu falei da frente do Voyage, farol quadrado, a setinha daquela fininha, que é aquela compridinha que fica do lado do farol. Tem daqueles que é motor a água, né, do ano de 85. Mas eu tô falando do Gol quadrado, que eu acho que ele de 87, preciso pesquisar mais a fundo melhor sobre quando começa a mudança dessas frentes e traseiras, né? Mas creio eu que... Eu vou falar de um ano que eu tenho certeza que eu já vi o carro nesse ano, que é o ano 87, vai. Ele é quadrado,
o farolzinho quadrado, a setinha não é mais daquela compridinha, ela é daquela arredondada e o farol é um pouquinho mais curto, da gradezinha um pouco maior. Esse Gol eu acho legal também, da mesma forma que eu acho os outros também, mas esse, ele tá meio no meio ali, é raridade você ver, quando vê um, se bem que Gol a gente acha bastante inteiro, acho legal, acho legal. Então, entre ele e a Kombi, por eu já ter tido um Gol, e eu gosto da Kombi também, mas não sei, é um negócio que ficaria bem em dúvida se tivesse que escolher entre um desses dois modelos aí. De volta aí, fui pegar uma água ali. Bom, então na sexta posição ficaria em dúvida aí entre a Kombi e o Gol do farolzinho quadrado, né? Então vamos partir para o quinto lugar. O quinto lugar é um carro bem legal. No ano de 1992, o meu pai teve um preto. Recentemente, em um trabalho, no lugar que eu estava trabalhando aí, prestando serviço, um colega de serviço, ele tinha um vermelho, que é o Ford Del Rey. Aí o que acontece? Eu sempre vou por aquele lado dos mais raros, né? O Del Rey, eu acho bem legal os primeiros, os outros também, mas é que pelo fato na minha opinião, assim, quando vai iniciar um projeto, eu vou sempre pelo lado dos mais raros ali, dos que é mais difícil de você ver pela rua. Eu percebo que o Corcel, o Del Rey, o que eu vejo muito, né, com uma frequência, é difícil de ver, mas quando eu vejo daquela frentezinha mais moderna. O que eu estou dizendo, ele tem uma grade assim com várias, a gradezinha dele assim toda na vertical, assim, sabe? Tem um farolzinho aqui, farolzinho aqui. Aquele mais moderno é a gradezinha mais abaixada, mais achatadinha e tal. Mas eu tô falando dos primeiros. Os primeiros é bacana. É um carro legal de se iniciar um projeto. Não é um carro que tá no radar da galera, não é. É um carro que tá passando meio despercebido e eu, até então, eu não tinha nem prestado muito atenção também neles. Lembrava, tal, quando eu vi um Del Reyzinho, eu falei, pô, que legal, carro legal, bacana. Só que naquela, e quando eu estava trabalhando nessa empresa aí em 2018, o colega lá que entrou para trabalhar com a gente ia trabalhar com um vermelho, ele disse que era do pai dele e tal. Aí foi que eu fui ter um contato um pouco mais próximo, tal. A gente falou sobre algumas coisas do carro e tal. E ele ficava estacionado lá onde a gente deixava os nossos veículos para pegar o carro da autoescola e tal. E eu comecei a prestar mais atenção. Falei, pô, o Del Rey é um carrinho legal para iniciar o projeto. Para iniciar um projeto. Não é um carro que está no radar da turma aí, então ele não está muito caro. Não é caro, você consegue achar aí. A partir de R$ 3.000 aí você consegue achar. Garimpando. Isso quando eu digo a questão dos preços assim, né? O primeiro anúncio que você vai ver vai estar assim, né? É pesquisar, garimpar. Tem que ir atrás, tem que gostar desse negócio aí, né? Tem que ser meio loucão que nem eu. Então é isso aí. Em quarto lugar, que na verdade o Del Rey, ele ocupou o espaço desse carro, que é o Corcel 2. É um carro que eu acho muito legal, cara. Muito legal. Tenho uma lembrança, meu pai teve dois, e eu tenho uma lembrança de a gente estava no ano de 1998, o vizinho nosso, ele tinha ele é um senhor de idade já, atualmente ele mora lá na Paraíba. A gente tinha muito contato com esses nossos vizinhos aí, a gente trocava várias ideias e tal. Ele tinha, mas quem dirigia era o genro, os filhos, né? Meu pai às vezes fazia bastante coisa com eles lá nessa época. Era um Corcel vermelho, cara. Meu Deus do céu, cara. Muito top. Eu lembro de ter andado nesse Corcel como passageiro, numa vez que o genro do dono, um cara também amigo nosso da família, hoje ficou um pouco mais distante aí o contato,
mandar até um abraço para ele aí, pro Kiko. Ele deu uma carona para mim para a escola lá. Cara, eu andei no carro e olhando assim, sabe, reparando tudo. Muito novo, cara, muito impecável. Eu não vou saber dizer aqui o ano que era aquele carro, mas com base no que o meu pai teve, o modelo parecia ser parecido. O meu pai era 78, 76, 78, eu acho que era 78. Então eu vou chutar aqui que esse Corcelzinho era 78, cara. Mas muito, muito, muito top. É um carro também que por enquanto ainda não tá no radar da galera ainda. Tenho pesquisado, vejo ele no valor baixo, que dá para você pegar e começar um projetinho. A minha linha de projeto qual que é? Uma restauração, deixar o carro inteiro, fazer algumas customizações de época, farol de milha, uma rodinha esportiva, na parte de motorização, deixar do jeito que é. Não curto bem a questão de performance assim e tal, mas nada contra a galera que curte. Deixar nos padrões originais e customizar da época, cara, porque cresci nesses carros assim, sendo esses carros da época, rodinha e tal, muito top, muito top. Então o Corcel vale a pena, dá pra fazer um projetinho legal aí. É um carro que eu gosto também. Em terceiro lugar, um outro carro também que eu acho bem legal, meu pai teve um desse carro aí, é o Monza. Aí o que acontece? Eu, bem na verdade, nunca vi nada bem específico. Eu tenho para mim que carro coupé é tipo um sedã de 2 portas, né? Então eu vou classificar assim. Meu pai teve, e é diferente do hatch, né? Tem o Monza hatch e tem o Monza, vamos dizer, eu classifico como coupé, porque é um sedã sem ser 4 portas, é um sedã de 2 portas. Então meu pai teve 2 portas, branco, ano 85. Eu lembro de ter, a gente estava no ano de 2005, eu acho. Então eu estava, em 2005 eu já tinha 4 anos de habilitação, mas não dirigia, né? Dirigia muito pouco. E aí eu peguei nesse carro assim, mas não tinha toda aquela pegada, né? Então eu apanhei um pouquinho. Mas é um carro super gostoso de andar. Já tem uns opcionais assim bacana, tipo, alguns tem já com direção, se pegar com o arzinho funcionando, só que tem que garimpar. Normalmente dentro da faixa de preço que eu tô fazendo essa lista e imaginando o início de um projeto de recuperação, a gente está falando, eu tô imaginando situações de carros, tipo, no máximo até 7 mil reais, mais ou menos. Eu lembro que meu pai tinha pagado 5 mil nesse carro aí, né? E tava legalzinho. Mas isso faz muito tempo, nós estamos em 2021. Meu pai comprou esse carro em 2005, né? Naquele tempo, 5 mil reais era, sei lá, equivaleria a quanto mais ou menos hoje? Não tenho ideia, mas era, os 5 mil daquela época valia bem mais do que os 5 mil de hoje, né? Mas se pesquisar, consegue achar um carrinho desse aí legal. E vale, para quem gosta, assim, do mundo dos antigos, assim, quando você vê um carrinho desse na rua, assim, todo redondinho, todo arrumadinho, cara, é muito legal. Eu não sei passar, descrever a sensação. É muito da hora, velho, é muito legal. Então, esse branquinho mesmo que meu pai teve, eu imaginando ele hoje montando um projetinho em cima dele, recuperando, deixando no padrãozinho que era, quando meu pai tinha as rodas originais, tinha o tecido que era originalzinho, tava sujo na verdade, porque depois meu pai deu uma garibada nele assim, ficou legal, uma higienização, colocou os 4 pneus novinhos, fez algumas viagens do serviço dele lá, ficou bem legal, ficou show de bola esse Monza aí. Eu acho legal o Monza, tanto o que eu vou classificar, não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas o que eu vou classificar como coupé, que é o 2 portas, e o de 4 portas também. Acho show de bola. O Monza é um carro bem legal. Em segundo lugar, eu mencionei um carro a ar na nossa listinha aí, acima, que foi a Kombi e tal, mas um carro a ar que eu tenho muita vontade de ter também. Eu disse que essa lista foi feita dentro do meu gosto pessoal. Não dá pra gente ter
todos os carros, né? Não tem condição, não tem lugar para ir, para isso, para guardar, para deixar tanto carro assim, não dá conta também de andar com tudo isso aí. Mas um carrinho que eu tenho uma vontade de ter, um motor refrigerado a ar, é a Brasília. Brasília eu acho legal. Pô, você não gosta de Fusca? Gosto de Fusca, gosto. Mas digamos assim que no Fusca e Brasília eu vou mais pro lado da Brasília. Meu pai teve inúmeras Brasílias, lembro de uma que ele teve. Nós estávamos no ano de 1987, a Brasília era zero, cara, impecável. Se eu não estou enganado, a Brasília foi fabricada até 1982. Essa do meu pai devia ser o último ano, era branca, top, muito top. Eu lembro do cheiro até hoje, cheiro de novo, sabe? Aqueles banquinhos assim, tipo de couro, né? A roda original da Brasília. E o que eu penso sobre isso? Tendo um carro a ar, vamos supor, tendo uma Brasília para iniciar um projeto, para montar um carro, o que eu gostaria? A princípio, ou as rodas dela original, mesmo que a roda original de ferro da Brasília eu acho muito bonita, ou aquela rodinha aranha, sabe? Ela casa com qualquer carro, cara. Acho muito top. E o principal, o escapamentinho Puma, que é aquele do cantinho lá com aquele barulho rouco. Meu Deus do céu, é muito top, velho. É muito top. Eu acho muito legal. Brasília é o seguinte, caríssimo, um carro muito caro. Você achar, porque normalmente acha já naqueles padrões já todo já estruturado, num valor de preço lá em cima, ou muito detonado. Para achar um nesse meio termo é trampo, hein? Tem que garimpar mesmo, pesquisar, olhar, ver, às vezes não está aqui dentro da nossa cidade, é difícil de achar. Mas se achar, estando numa estrutura legal, é bacana pegar para fazer um projetinho. Eu faria dessa forma. E em primeiro lugar, que eu deixei na nossa listinha aqui, é o seguinte. O Santana da geração 2, também conhecido como Passat B2. Falar de Passat, eu nem coloquei ele na lista aqui, porque tenho o meu carro lá que a gente está no processo de recuperação dele, né? É um carro que eu gosto muito. E por já ter ele, o projeto já está em andamento, eu não achei legal estar fazendo a lista com ele, mas assim, por eu gostar tanto de Passat, o Santana, né, porque de repente quem não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, o Santana, ele é um Passat, né, Passat de B2. Eu pesquisei meio que por cima a história. Quando o Passat saiu de linha, entrou o Santana, a marca não quis deixar os dois para um não competir com o outro e acabou encerrando a linha de produção do Passat. O Santana quadrado, cara, é muito top, muito show de bola mesmo. Só que é difícil de achar numa condição legal assim, para você montar um projeto, porque também tá no radar da galera, é um carro também que eu acho caro, assim como o Passat. Difícil também. Já falo um pouco mais sobre o Santana. O Passat, só para dar uma pincelada. Nesse processo que eu peguei o meu, que a gente está fazendo a situação da recuperação, difícil, muito difícil. Eu acho que eu achei dois aqui pela minha redondeza, né? Dos que apareceu, geralmente estava em outra cidade, esse meu estava em outra cidade. Tudo longe, valor caro. Eu achei interessante também na Moca, achei interessante, mas assim já para baixo na cidade de Carvalho, região é Carvalho ali? É Carvalho, se não estou enganado, outro na região do Ticoatira. Aí achei um aqui próximo, algumas ruas para trás, só que estava sem motor, tal, um pouco mais complicado, mas extremamente difícil de achar, valores lá em cima. E aí a gente conseguiu achar esse aí numa condição legal. A mesma coisa é o Santana. O Santana quadrado é um pouco difícil de achar. Tem que estar na disposição para procurar e na disposição de ir atrás e tal, para poder
se incomodar com essa situação que só quem gosta entende. Acha, mas assim,